Muito bem, estamos começando aqui a nossa próxima aula de hermenêutica, a nossa maratona especial do curso Seminário Relâmpago. A gente percebe aqui que essa palavra contexto ela é muito importante para o intérprete da palavra de Deus. A palavra contexto vem do latim contextus, que significa literalmente tecer, fazer uma tela. É o que vem junto do texto, antes ou depois, no caso os versículos anteriores e posteriores ao texto, à passagem que você está analisando. O contexto nos dá a forma ou o modo de o autor conseguir o seu objetivo. Nesse caso aqui está se referindo ao contexto literário, ao contexto da passagem em si, do texto em si. O intérprete deve sempre consultar o contexto para saber a significação dos textos especiais, bem como o sentido geral da passagem. Há o contexto próximo e o remoto. Ambos devem ser consultados. O que nos deve orientar é a unidade do assunto e não a divisão em capítulos e versículos. Então, de verdade, você precisa aprender a levar em conta o contexto literário para que você possa entender o que uma passagem, especialmente uma passagem problemática, quer dizer. Capítulos e versículos, como a gente pode perceber aqui, quem que fez essa divisão entre capítulos e versículos? É bem interessante isso aqui. Não podemos nos deixar orientar por essas visões, porque elas não fazem parte do texto sagrado original. Eles foram feitos posteriormente e são também arbitrárias. A divisão em capítulos foi feita por Stephen Langron, no século XIII. A divisão em versículos foi feita por Robert Stephen, no século XVI. Há muitos erros nessas divisões. Por exemplo, você pode observar aqui com calma Romanos 10, 21 com Romanos 11, 1, segundo aos Coríntios 6, 18 com 7, 1, enfim. Tem vários exemplos aqui de divisão mal feita. Não é possível nova divisão porque perturbaria toda a literatura bíblica do mundo até hoje. Então, para evitar problemas aqui de referenciação, a gente deixa como está, mas que está uma divisão feita de modo errado. Nesses exemplos aqui, sim, ela tinha erros também. O que está entre parênteses não faz parte do contexto. Como a gente pode ver aqui, em Atos 1:20, é que o contexto é o verso 17, pois os versos 18 e 19 estão entre parênteses. Em alguns livros da Bíblia há dificuldade para se delimitar o contexto, por exemplo, provérbios, que são frases praticamente isoladas. Em algumas passagens de provérbios até tem contexto, mas a maioria delas são frases isoladas, porque são provérbios, são aforismos, que são da época bíblica. Os versos se subordinam ao assunto geral, mas não se relacionam entre si. Em Eclesiastes, as transições de um assunto para outro são rápidas, e por isso é difícil percebê-las também ou explicá-las. Então, em geral, você consegue perceber o contexto, mas há casos aqui, como nós vimos aqui as exceções, e que não dá para se estabelecer contexto. Vou dar uma palavra aqui rápida sobre algumas considerações de alguns textos que têm algumas dificuldades. Por exemplo, Romanos 14, versículo 23. O texto diz o seguinte: mas aquele que tem dúvida se come está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Pode dar complicação para a gente perceber o que significa, Paulo fala aqui do escrúpulo quanto a certos tipos de comida, não podendo ser aplicada a ser do Senhor como alguns fazem. Aqui se refere a comidas santificadas ou comidas que na tradução judaica é classificada como comida kosher, comida santa, comida permitida. Bom, Gálatas 5, versículo 4 também é um texto que pode trazer dificuldade. Separados estar de Cristo, vós os que vos justificaste pela lei. Da graça tendes caído. Como assim cair da graça? Recair da graça, Paulo está falando aqui das pessoas que aceitam a justificação pelas obras. Elas abandonam a graça.
Isolado do seu contexto, parece o texto contrário à doutrina da perseverança dos santos, que é uma doutrina bíblica que tem amplo apoio em várias passagens da palavra de Deus. Salmo 42, versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Essas palavras podem ser aplicadas como desejo que tem a alma de gozar da presença de Deus no céu, mas o contexto mostra que o autor pensava no santuário terrestre de Deus, o qual estava banido. Você vai ver aqui nos versículos 13 e 4. Ou seja, o salmista aqui está dizendo que ele ansiava estar na presença de Deus no santuário, no tabernáculo, para poder adorar ao Senhor. Salmo 14, versículo 1. Também é um texto que pode trazer dificuldade de interpretação. Disse honesto no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, faz-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Para que você entenda, nécio, a palavra em português, derivada do latim, significa aquele que não conhece, aquele que não sabe de nada, tá? O nécio, aquele que não sabe. Então, a expressão não há Deus deve vir sempre acompanhada do contexto. Diz o nécio no seu coração. Romanos 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que significa os que estão na carne, né? Devemos examinar o contexto para acertar com o sentido da expressão. Estar na carne aqui é não estar no espírito, ou seja, é não estar tendo uma vida espiritual que agrade o Senhor, né? Mas é estar vivendo de modo carnal, de modo completamente voltado para as paixões humanas. Romanos 14, 23, também é outro versículo que é interessante a gente perceber, né? Mas aquele que tem dúvidas se come está condenado, porque não come por fé, tudo o que não é de fé é pecado. Podemos tomar o princípio geral de um texto e depois aplicá-lo com imparcialidade. Dar-lhe outras aplicações, desde que sejam próprias e legítimas. O que não provém da fé é pecado. Podemos aplicar então este princípio aos casos de consciência, que aparecem nas diversas circunstâncias da vida humana. E aqui está a parte importante, né? Porque quando você vai preparar uma mensagem, uma pregação, e que você precisa interpretar um texto como esse, você vai ter que aprender a perceber o princípio geral e fazer a aplicação trazendo o princípio geral para a realidade do cristão de hoje, tá bom? Mas é preciso ter muito cuidado com essa atividade para que você não esteja mutilando o texto, ok? Muito bem, o texto ele também pode ser usado erroneamente por pretexto. Muitos pregadores tomam o texto por pretexto e expõem unicamente as suas ideias, ou seja, colocam no texto uma ideia que o texto realmente não traz. As interpretações são arbitrárias e fantasiosas também. Não há necessidade de se fazer isto, pois as escrituras interpretadas legitimamente satisfazem as necessidades de todos, em todas as circunstâncias também. As afirmações citadas fora do seu contexto podem, numa polêmica, trazer grandes dificuldades. Tá bom? Vamos tratar hoje sobre passagens paralelas. Como que elas podem ser usadas para poder facilitar a nossa compreensão de passagens mais difíceis. Hermeneuticamente chamamos de passagens obscuras. As passagens paralelas, portanto, são passagens que estão fora do contexto, mas são relacionadas com o texto, em termos de assunto, né? Podemos usá-las porque admitimos a unidade das Escrituras. A unidade do conteúdo provém do autor divino, que é o Espírito Santo. Então, como nós sabemos que a Bíblia ela é toda completa, a gente pode, então, fazer a comparação de outras passagens que tratam do mesmo assunto. Então, essa abordagem mais sistemática pode nos ajudar a compreender o que a Bíblia ensina sobre um tema. Isso poderá também facilitar o nosso entendimento de algumas passagens que são obscuras na forma como essa passagem foi trabalhada pelo autor da Bíblia, né? Bom, o melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Essa aqui é uma verdade muito cara
para a hermenêutica bíblica, não é? A Bíblia interpreta a própria Bíblia, isso aqui é muito importante também. Bom, um comentário de um hermeneuta que é inteiramente bíblico não faz meramente comentário do autor, né? Mas apenas mostra as passagens paralelas e facilitarão, portanto, a compreensão. Os paralelismos são divididos em verbais, quando são empregadas as mesmas palavras ou frases, portanto, criando uma consonância, né, de palavras que são repetidas, e também paralelismos reais, quando o mesmo pensamento é expresso ou discutido em vez de palavras. Então, quando a palavra é repetida, é verbal. Quando a ideia é repetida, é real. Ok? Para facilitar o seu entendimento. Os paralelismos verbais facilitam a interpretação de certas frases ou palavras. E que você pode conferir aqui com Gênesis 49:6 e algumas passagens paralelas, né? Então, em Gênesis 49:6, no seu secreto conselho, não entre em minha alma, com a sua congregação, minha glória, não se ajunte, porque no seu furor mataram o homem, na sua tema arrebentaram bois. Passagens paralelas nos ajudam a entender isso aqui, né? Que é o Salmo 7, versículo 5 e 57, versículo 8. No 7, versículo 5, persiga o inimigo, a minha alma, e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Né? Então, beleza, aqui fala sobre essas interpretações com passagens paralelas. Notar, então, as expressões minha glória, minha alma, né, que são paralelas aqui nessas passagens, tá bom? Os paralelismos reais se subdividem em doutrinais, quando a mesma verdade é ensinada, e paralelismos históricos, quando o mesmo acontecimento ou série de acontecimentos é registrado. Então, nesses paralelismos reais, né, que são os de ideias, eles se subdividem em doutrinas ou histórico. Tá? Histórico quando tem o mesmo acontecimento histórico que é relatado ali, ou doutrinas também, né, com paralelismos doutrinais. Bom, aqui os doutrinais. A Bíblia é um grande sistema harmonioso da verdade. Cada autor deseja ser coerente. Assim, para a elucidação da verdade, devemos procurar paralelismos primeiramente no mesmo livro. Em segundo lugar, procuramos no outro livro do mesmo autor. Em terceiro lugar, procuramos textos paralelos em autores que têm afinidade. Por exemplo, Isaías e Jeremias, no Antigo Testamento, Paulo e João, no Novo Testamento. Em quarto lugar, vamos ver autores que pertencem ao mesmo período e que foram guiados pelas mesmas regras de fé e costumes. Temos então os profetas Isaías, Oséias, Joel, Amós e Miqueias, todos do mesmo século. Em menor grau, temos Jeremias, Ezequiel e os demais profetas que são de um período mais recente. O mesmo acontece com os autores do Novo Testamento. São todos do mesmo século. É o primeiro século, no caso. Né? Há textos mais claros que explicam os mais obscuros. Os textos breves são explicados pelas expressões mais amplas. Aí você tem alguns exemplos aqui que, por amor ao tempo, não vamos analisar. Certo? Os históricos também são importantes. Né? Ocupam um lugar importante na interpretação do Antigo Testamento e também do Novo. Temos duas narrativas paralelas na história dos judeus. Os livros de Samuel e Reis e depois o livro de Crônicas. No Novo Testamento temos os 4 evangelhos, que são narrativas paralelas da vida de Jesus. Há outras narrativas paralelas mais breves, como a guerra de Senaqueribe contra Ezequias e a doença do próprio Ezequias. Né? E você tem as passagens aqui. A própria conversão de Paulo também, em Atos, e em vários capítulos aqui de Atos que tem paralelos, né, desse relato da conversão de Paulo. Temos então melhor compreensão dos acontecimentos quando comparamos os paralelismos. Ok? É bem tranquilo de entender, né? Você percebe passagens paralelas, tem aqui uma recomendação de procurar ir ampliando aos poucos, né, esses paralelos aqui. Quanto mais semelhante a passagem que você está estudando, em termos de autor, em termos de capítulo, período histórico, tanto melhor para você compreender
o que essa passagem obscura está dizendo. Mas algumas dificuldades também se apresentam. Os paralelismos trazem também dificuldades que exigem para sua solução uma visão compreensiva da inspiração da Bíblia. O Espírito Santo inspirou os escritores, mas deixou cada um exprimir-se na linguagem e no modo que lhe era peculiar. Ou seja, a inspiração do Espírito Santo para os autores da Bíblia não é uma inspiração de ditado. O Espírito Santo não foi ditando palavra por palavra, não foi assim. Na verdade, a inspiração foi uma espécie de agência do Espírito Santo guiando a ideia do autor, para que ele pudesse colocar ali, no seu modo de escrever, o que ele percebe como a revelação do Espírito Santo em forma de ideia, e ele então foi também guiado pelo Espírito Santo para que quando colocasse em palavras, ele colocasse de modo que não errasse. Esse é o conceito de inspiração bíblica, não é? É a inspiração que não foi ditada, mas que foi, de fato, guiada pelo Espírito Santo para que cada autor escrevesse de modo que o próprio Deus, pudesse entender, pudesse colocar como sendo palavra sua e não palavra desse ser humano. Daí então é que surgem as dificuldades. Cada escritor se impressiona com um aspecto do acontecimento. Cada um tem uma narrativa verdadeira, mas não completa daquela narrativa. Comparar então as narrativas da tempestade no Mar da Galileia pode nos trazer esse exemplo de como podemos completar a ideia com as comparações. É importante você entender que na mentalidade judaica antiga, quando há um aparente contraste, a mente judaica não entende isso como um paradoxo, não entende como um contraste ou uma contradição. Isso é uma percepção da nossa mente ocidental. Mas a mente oriental, ela percebe esses aparentes paradoxos, ela entende isso como uma ideia diferente que complementa a outra, ou seja, uma percepção de ângulos diferentes do mesmo assunto. Por isso que não tem dificuldade, por exemplo, para entender que existem 4 evangelhos. Existem até uma discrepância de um detalhezinho ou outro no relato dos evangelhos, por exemplo. Então, no evangelho, por exemplo, quando fala do cego de Jericó, o evangelho fala que é um cego só, que é o Bartimeu. E o outro evangelho diz que são 2. Então, são pequenas discrepâncias que são de detalhes assim, que não faz diferença alguma em termos de uma doutrina fundamental da fé cristã, ou mesmo para influir na nossa salvação. São apenas discrepâncias pequenas, que decorrem, dentre outros fatores também, essa própria característica de ter textos paralelos que podem ter uma divergênciazinha ou outra. Muito bem, estamos já concluindo o nosso curso, a nossa aula especialmente de hermenêutica. Você, na realidade, não precisa aprender regras muito complicadas para entender a Bíblia. Tenha em mente uma só palavra, contexto, e essa palavra é muito importante. Você precisa então compreender sempre e lembrar de contexto. Se você perceber o contexto literário, contexto histórico, contexto cultural, contexto linguístico, isso aqui vai te ajudar a compreender a Bíblia e vai crescer exponencialmente o seu entendimento da palavra de Deus. Se você compreender bem esse princípio fundamental, poderá entender com mais clareza as verdades da palavra de Deus e ponto. Contexto é a palavra mais importante. Tá bom? Muito bem. Quero lembrar você de que eu tenho cursos gratuitos. Esse primeiro curso aqui, que é o curso de hermenêutica mais básica ainda do que essa que nós estudamos aqui no nosso seminário Relâmpago, vai ser interessante você conhecer o método de estudo bíblico indutivo. Ele não foi falado aqui, mas você pode acessar o site www.contextualizar.com.br e então ter acesso a esse curso gratuitamente. Olha que bacana, Você também poderá acessar esse curso, se preferir, direto aqui no meu canal do YouTube. Você pode procurar a playlist do curso de estudo bíblico indutivo. Vai ser interessante você compreender esse outro método de interpretação bíblica. Tem também esse curso, Nova Homilética, como ampliar o impacto da sua pregação para a geração atual.
Esse aqui é o curso que é baseado no livro que eu vou falar mais à frente. O livro A Semente é a Palavra. E ele também complementa a nossa aula de homilética que tivemos aqui no curso Seminário Relâmpago. Quero lembrar você também do meu curso Introdução à Exegese Bíblica. O investimento é bem pequeno e vai ser uma bênção para a sua vida, porque aqui você vai aprender a interpretar a Bíblia de modo muito mais coerente, muito mais abrangente. Então, se você gostou de estudar a hermenêutica básica aqui comigo no Seminário Relâmpago, você vai gostar muito desse curso Introdução à Exegese Bíblica. Então, procure saber, no site www.contextualizar.com.br para saber como você pode adquirir o curso na plataforma Hotmart. Então, ser abençoado com as aulas todas em vídeo, uma apostila com tudo bonitinho, com exercício desse curso especial Introdução à Exegese Bíblica. Tem outro curso que você também pode gostar, se você gosta de hermenêutica e se interessa por estudar a Trindade Bíblica. Você sabia que existe uma forma de estudar a Trindade, de perceber a Trindade no Antigo Testamento hebraico? Inclusive, há judeus messiânicos que creem na Trindade baseados completamente na Bíblia hebraica. Então, você precisa conhecer esse meu curso, A Trindade Revelada na Bíblia Hebraica, disponível na Amazon, de R$100 por apenas R$ 24,99. Aqui você vai entender aulas em vídeo e também com conteúdo escrito, em formato de e-book Amazon. Você vai poder ler no seu Kindle e assistir os vídeos num tablet ou no seu computador mesmo, no seu celular inclusive. Então, vale a pena você conhecer, está um preço muito bom e vai realmente aumentar o seu conhecimento sobre a Bíblia Sagrada. Meu livro, Salmo 23, muito conhecido, já bastante falado aqui também em nossas aulas, Revelações Originais do Salmo 23, analisando palavra por palavra, versículo por versículo, o Salmo 23 na sua língua original em hebraico. Toda análise filológica, aquela análise de hermenêutica, filológica, foi feita aqui. Percebi também aspectos culturais, geográficos, históricos. Você realmente vai compreender o Salmo 23 como nunca compreendeu antes. Não basta apenas memorizar e recitar o Salmo 23. É preciso compreender tudo o que está escrito ali. E o quanto de lições espirituais riquíssimas você pode tirar para a sua vida. Então, vale a pena conhecer na versão impressa e na versão digital também. Outro livro de minha autoria, A Ética do Casamento Judaico. Trata-se da minha monografia de mestrado. E aqui eu trato todas as questões do casamento, da vida familiar, na Bíblia. E você vai entender, inclusive, por que o projeto judaico-cristão para a família é tão atacado hoje em dia. Nesse estudo aqui você vai perceber essa verdade também. Enfim, cheguei aqui ao livro que deu base ao meu curso especial sobre a nova homilética. O livro A Semente é a Palavra. Na segunda edição, com 400 páginas de puro conteúdo sobre homilética. Então, conheça aqui as ferramentas da nova homilética para criar mensagens impactantes para a sua igreja, na versão digital e também na versão impressa, tá bom? Fechando definitivamente aqui, faça contato comigo. Baixe aqui a apostila de todo o conteúdo do Seminário Relâmpago lá no meu grupo especial do Telegram, o grupo Exegese e Exposição Materiais. Você vai baixar ali os PDFs do nosso curso inteiro e poderá também fazer contato comigo, enviar sua dúvida. Pode escrever aqui no meu canal do YouTube ou então fazer contato direto pelas minhas redes sociais. Eu tenho Facebook, Instagram, Twitter. Tenho também esse canal do YouTube que você está assistindo aqui agora. Se não assinou ainda, está esperando o quê, rapaz? Assine o meu canal, clica no sininho e você vai ter muito material de qualidade para os seus estudos da Palavra de Deus. Você prefere ouvir podcast? Está aqui, podcast Exegese e Exposição também. Conteúdo muito relevante para os seus estudos. E se você é um autor iniciante, quiser publicar o seu livro pela primeira vez, publica o seu livro comigo, na editora Contextualizar.
a proposta editorial vai satisfazer muito a sua vontade, você vai ter o seu sonho realizado, ter o seu livro impresso, ou também na versão digital, ou mesmo as duas versões na sua mão, tá bom? Muito bem, espero que você tenha curtido e gostado bastante o nosso curso, o curso do Seminário Relâmpago, que foi feito para trazer de modo introdutório informações importantes sobre homilética e hermenêutica, e como você poderá interpretar a Bíblia corretamente para poder preparar seus estudos bíblicos, suas aulas, palestras, ou mesmo preparar um sermão, fazendo uma boa interpretação e usando as técnicas adequadas para pregar essa mensagem. Que o seu ministério seja abençoado, portanto, com todo esse curso. Espero que você tenha gostado, que tenha sido edificante para você. E, por favor, me dê o feedback. Faça comentários aqui no meu canal. Faça contato comigo para mostrar o quanto esse curso foi bom para você. Diga se há mais conversões na sua igreja, com as suas pregações. Diga se o povo está sendo mais impactado com as mensagens. Enfim, não é? Ajude-me a fazer um conteúdo melhor, dando também sugestões. Bom, espero que tenha sido bênção para a sua vida. Que Deus abençoe ainda os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.